Capítulo 2151 Grandes Armas, Parte 1. No momento em que a matriz seladora da escuridão foi ativada, as correntes que conectavam o vazio com os demônios Nêmesis foram quebradas. Eles ainda tinham a energia que ele armazenou dentro de seus corpos, mas sem as correntes, não tinham mais acesso às suas habilidades. Todas as noções de Lith sobre magia moderna, maestria de luz e maestria de forja desapareceram como névoa sob o sol, fazendo com que o equipamento conjurado dos demônios desmoronasse junto com seu trabalho em equipe. Os membros do Conselho e da Guarda Real despacharam rapidamente os seus respectivos oponentes, voltando-se para ajudar Faluel. Cada uma de suas 7 cabeças lançou um feitiço de nível 5, mas todas estavam congeladas no espaço entre a abominação e a Hidra enquanto lutavam pelo controle. Faluel tinha experiência ao seu lado, mas as gavinhas negras sugavam sua força e continuavam batendo-a contra o chão. Foi uma mera batalha de dominação, mas o que todos viram foram 7 raios elementais saindo dos olhos da abominação, lutando contra os emitidos pelas cabeças da Hidra. Do outro lado da sala, depois que o chamado do vazio foi dissipado, Silpa descobriu que seu oponente não era Lith, mas Tienlon Zavra. O segundo mago perdido da geração de Balcor nunca deixou o Palácio Real após sua morte e aproveitou a oportunidade para se vingar. Uma pessoa normal teria estremecido ao ver um mago perdido agora empunhando a lâmina semi-senciente de Lith, mas para a rainha isso significava apenas que ela não tinha mais motivos para se conter. Chega! Ela desviou o VAR com uma mão enquanto liberava um pulso de luz dourada com a outra. Isso matou o demônio tão rapidamente que Zavra nem conseguiu amaldiçoá-la uma última vez. Então Silpa prendeu VAR dentro de um espaço selado para impedi-la de retornar a Lith e ativou as 7 pedras preciosas mágicas na lâmina Saefel, inclinando a balança a favor de Faluel. Os 7 feitiços atingiram o abominável, cada um deles destinado a enfraquecê-lo e restringi-lo, não a matá-lo. A luz e a terra formaram uma camisa de força que a magia espiritual tornou mais dura que um diamante. Raios percorreram a construção, induzindo espasmos. A escuridão minou sua força enquanto a geada retardava seus movimentos e o fogo tornava o ar quente demais para respirar, selando suas técnicas de respiração. A escuridão da qual o corpo de Lith era feito ignorou a eletricidade, o frio e o calor. Ele rugiu um jato de chamas do vazio, indiferente aos danos que seu pulmão sofreu, ao mesmo tempo que atingiu os representantes do conselho com uma mistura de raios de calor e construções de luz dura. Infelizmente, ele era um contra muitos. Cada um de seus oponentes era mais forte que ele e Camila ainda segurava seu equipamento. Uma barreira espiritual coletiva bloqueou facilmente as chamas amaldiçoadas e a lâmina de Saefel dominou os feitiços de maestria de luz, virando-os contra a abominação. Pare de machucá-lo. Agora que não havia mais risco de fogo amigo, Camila colocou-se na frente de Lith para protegê-lo do conselho e eles dele. Nós faríamos se ele parasse de atacar como uma fera raivosa. Ela disse exasperada. Você pode convencê-lo a voltar à sua forma humana. No momento em que Solos e Camila se aproximaram, o vazio cessou seus ataques para não correr o risco de machucá-las. Mas, ao mesmo tempo, ele concentrava sua força contra as restrições para quebrá-las. Eu posso tentar. Camila assinou com a cabeça antes de se virar e se ajoelhar ao lado dele. Lith. Camille. Sua voz era fraca e arrastada, como se ele tivesse acabado de acordar de um sono profundo. Oi, querido. Ver a loucura frenética que distorceu suas feições até um segundo atrás desaparecer a fez suspirar de alívio. Você pode, por favor, se transformar em qualquer outra forma? Você nos deu um grande susto. Sua mão gentil acariciou seu rosto, permitindo-lhe experimentar o toque dela e de Solos. Ela usou o plural intencionalmente, para que ele soubesse que ambos estavam lá para ele. No entanto, tudo que ela conseguiu foi dar nova força ao vazio. Algo está errado. Faluel disse. Posso sentir o poder dos meus feitiços sendo sugados. Abominações se alimentavam do elemento luz, não importando sua origem, e os construtos não eram exceção.
O vazio engoliu a camisa de força, acrescentando seu poder ao seu e se libertando. Eu vou proteger você. Todo o seu corpo inchou à medida que a escuridão se transformava em novos membros e armas. Os olhos do vazio transbordaram de mana dos 7 elementos, mas antes que a luta pudesse começar de novo, Shenagrosh piscou na frente dele. Ela colocou o dedo médio e o indicador da mão direita na testa dele e os da esquerda no núcleo dele, liberando 2 pequenos pulsos de magia do caos. Eu pensei que você estava do meu lado. O vazio disse enquanto desmaiava. Eu estou, irmãozinho, e sempre estarei. Shenagrosh respondeu enquanto apoiava seu corpo para evitar que caísse. Todos olharam para ela por segurar a mão por tanto tempo, mas o dragão das sombras os ignorou. Por que ele não está voltando a ser humano? Ragu perguntou. Ele não deveria ser um Tiamat e a abominação apenas um de seus lados. A transformação é sempre transformação. Fela encolheu os ombros. Se alguém me nocautear enquanto estou na forma humana, continua assim. Só existem 2 maneiras de retornar à sua aparência natural. Ou você faz isso por vontade própria ou morre. Na verdade, havia uma terceira opção. Pessoas com grande habilidade em magia de luz, como Tiriz e o falecido Manoar, podiam forçar a mudança de formas em outros, mas isso exigia um grau de domínio que poucos alcançaram e nenhum dos presentes estava sequer ciente da possibilidade. Então, temos que esperar que Veren acorde e torcer para que ele não fique furioso de novo. Silpa disse enquanto ofegava. Ela não sofreu muitos danos e seu núcleo violeta já estava rejuvenescendo seu corpo, mas lutar contra uma criatura tão poderosa havia cobrado seu preço. E se não tivermos tanta sorte? Você vai intervir desta vez ou vai apenas assistir de novo? A voz da rainha estava fria como pedra enquanto ela olhava para Shenagrosh. Eu não tinha motivos para intervir. O dragão das sombras certificou-se com seus feitiços de diagnóstico de que Lilith estava bem antes de responder. Seus guardas o atacaram primeiro, ele estava apenas se defendendo. Além disso, você o ouviu. Ele nunca treinou sua forma de abominação e uma pequena briga foi a oportunidade perfeita para testar seus poderes. Se você realmente deseja enviar Lilith para dentro do grifo dourado, ele precisará de pelo menos seu nível habitual de habilidade para sobreviver. Eu considerava isso apenas prática. Eu estava pronto para intervir no momento em que sua vida estivesse em perigo. Ninguém perdeu como ela expressou preocupação apenas com a vida de Lilith e desconsiderou a de todos os outros. Chega dessa briga inútil, temos peixes maiores para fritar. Faluel voltou à sua forma humana e levantou as mãos para ambos os lados para fazê-los baixar a voz. Shenagrosh, você é o especialista em abominações. Você tem alguma ideia de por que Lilith enlouqueceu? Receio que a culpa seja nossa, irmãzinha. O dragão das sombras disse com um suspiro. Suas palavras fizeram a realeza olhar para a Hidra como se ela fosse uma traidora. Eles não sabiam que Shenagrosh considerava qualquer pessoa da linhagem do dragão o seu irmão. Capítulo 2152 Grandes Armas, Parte 2 O que você quer dizer? Nós dois aconselhamos Lilith a nunca praticar a magia do caos e por isso ele sempre evitou se transformar em sua forma de abominação. Essa parte de sua força vital é composta inteiramente de escuridão e caos. Mesmo que seja apenas uma faísca, um elemento amaldiçoado afeta o corpo e a mente até mesmo de seu usuário. Minha teoria é que quanto mais tempo Lilith mantém a forma de abominação, mais sua mente é distorcida pelo caos até que isso aconteça. Ela assinou para os vestígios da luta que o encantamento auto-reparador da Sala do Trono ainda não havia consertado. Ela não tinha ideia de que o caos não tinha nada a ver com a explosão de Lilith. O vazio e Lilith eram a mesma coisa, mas esse lado de sua personalidade era semelhante aos demônios armazenados em suas penas. O vazio vivia preso em um loop, revivendo sem parar os abusos de seu pai da terra e a morte de seu irmão, Caro. Você está nos dizendo que todos os nossos esforços, suas descobertas e até mesmo o sacrifício do meu marido foram em vão. Que simplesmente perdemos nosso tempo. Os olhos de Silpa ardiam com mana violeta brilhante enquanto ela apertava a espada de Saifel com tanta força que sua mão ficou branca.
O cristal colorido na armadura e na lâmina zumbia com poder, enquanto seus encantamentos liberavam faíscas de energia, prontas para serem liberadas a qualquer momento. Na verdade, ela não culpou o híbrido Abominação, mas sem Lith a Guerra dos Grifos seria quase impossível de vencer. Meron ainda estava vivo, mas saber que agora provavelmente morreria antes dela fez com que a rainha já lamentasse sua perda. Ela precisava de alguém para culpar por esse desastre. Qualquer um serviria. Não. Como eu disse, é apenas uma faísca. Além disso, pareço louco para você. Com o tempo, todas as abominações aprendem como resistir à influência do caos e recuperar a sanidade. As palavras de Shenagrosh fizeram todos suspirar de alívio. É apenas uma questão de sobreviver tempo suficiente e de quantas pessoas matamos antes que isso aconteça. A segunda parte os deixou tensos novamente, como se a primeira nunca tivesse acontecido. Então, você acha que Lith só precisa se acostumar com sua forma de abominação? Ragu perguntou. Essa é a minha esperança. Shenagrosh assentiu. Se for esse o caso, Lith não pode ficar aqui, Camila disse, acariciando sua cabeça. Ela esperava que seu toque fizesse as sombras desaparecerem como de costume, mas desta vez não funcionou. A escuridão não a machucou, mas também se manteve firme, envolvendo Lith como uma mortalha. Isso nunca tinha acontecido antes e assustou Camila e Solos profundamente. Se ele vir algum de vocês quando acordar, ele vai atacar primeiro e falar depois. Para fazê-lo raciocinar, Lith precisa estar em um lugar familiar e cercado por pessoas em quem confia. Concordo. Shenagrosh assentiu. Nós não podemos trazê-lo para Lutia. Sua família é composta por humanos normais e se ele os machucar, seu trauma só vai piorar. Não existe nós. Camila balançou a cabeça. Faluel e eu cuidaremos dele em seu covil. Por que a Hidra? Shenagrosh ficou pasmo. Eu sou mais forte que ela. Posso protegê-la muito melhor e ajudar Lith a controlar o caos. Eu não preciso de proteção. Mesmo em seu frenesi, nenhum de seus feitiços me olhou. Camila respondeu. Além disso, foi você quem o derrubou. Ele certamente atacará você assim que o avistar, enquanto Faluel é seu mentor e amigo. Enquanto ela se mantiver distante, ele não se sentirá ameaçado. A Hidra estava prestes a questionar sua capacidade de conter a fúria de Lith sem que nenhum dos dois se machucasse quando finalmente percebeu Camila atormentando seu anel de pedra. Ela está certa. Lith confia cegamente em mim e desenvolvi algumas matrizes exatamente para uma contingência como esta. Faluel mentiu descaradamente. Então está resolvido. Shenagrosh tentou refutar essa lógica, mas Shilpa calou. Traga-o de volta para Distar e deixe-nos saber se há alguma chance de prosseguir com nosso plano, Faluel. Se Lith não conseguir recuperar o controle, a missão continuará com um substituto, mas as chances de sucesso serão consideravelmente menores. A Hidra assinou com a cabeça, levantando Lith com um feitiço flutuar antes de passar pelo portal que levava diretamente ao seu covil. Próxima parada em Bosques de Travo, correto. Ela abriu um passo sem esperar pela resposta de Camila. Sim, obrigado. Entre nós dois e a torre, Lith se sentirá seguro o suficiente para se acalmar. Tem certeza de que não precisa da minha proteção? Faluel perguntou. Claro que sim. O lado abominável de Lith nunca machucou Camila. Não importa o quão chateado ele estivesse, a voz de Solos estava cheia de confiança e com um toque de inveja, já que o mesmo não podia ser dito dela. Mesmo que a situação seja difícil, sua magia não pode me machucar, já que temos a mesma assinatura de energia e sou forte o suficiente para subjugá-lo fisicamente. Sem ofensa, Faluel, mas você ainda está entre aqueles que o atacaram. Sua presença é um risco. Eu entendo. A Hidra suspirou, lembrando-se muito bem do olhar traído de Lith quando ela entrou na briga. No momento em que a torre apareceu e Solos assumiu sua forma humana, ela pegou Lith como uma princesa e o trouxe para dentro. Ela hesitou por uma fração de segundo antes de tocá-lo, com medo de que a abominação pudesse machucá-la novamente.
Não posso dizer a Faluel que quando o caos de Lilith se tornar desenfreado como aconteceu em Gera e na mansão Ogun, nem mesmo eu estarei seguro, caso contrário ela não nos deixaria ir, ela pensou, suspirando de alívio quando o contato físico não lhe causou dor. Solos ficou desapontada quando as sombras também não se retiraram para ela, mas algo inesperado ainda aconteceu. Sua forma humana começou a brilhar com uma luz dourada onde se tocavam, lembrando seu corpo energético mesmo sendo feita de carne e osso. Isso é normal? A Hidra perguntou enquanto observava o contraste entre a escuridão e a luz. Claro. Camila e Solos disseram em uníssono, mentindo descaradamente para não se atrasarem mais. Avisaremos você assim que descobrirmos a situação. Tchau. Na verdade, Faluel tinha muitas perguntas, mas Camila fechou a porta e Solos dobrou a torre enquanto Faluel ainda estava com a boca aberta e o dedo indicador levantado, deixando-a falar no ar vazio. Plano Ômega. Solos perguntou. Sim, é hora de trazer as grandes armas. Assim como esperado, no momento em que o vazio recuperou os sentidos, ele ficou de pé enquanto conjurava um feitiço para cada um de seus dedos e com inúmeras correntes deslizando para fora de seu peito, pronto para conjurar seus demônios. Var estava ao lado de sua cama, coberto por uma fina camada de sangue que tanto os membros do conselho quanto a realeza haviam doado para selar a lâmina furiosa novamente. A fúria do abominável se transformou em confusão quando seus olhos percorreram a sala e depois em surpresa quando ele olhou pela janela. Ele não estava mais em Valeron, mas sim no que parecia ser o quarto da casa de hóspedes do Barão Vialon. Continua no próximo vídeo.